Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Casale, eu sou mensageiro de Vênus e eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês a mais um vídeo da análise das cartas do tarô, do zodíaco. Tem sido um momento muito gostoso de compartilhamento, então eu já peço para vocês seguirem meu canal, para vocês curtirem, para vocês comentarem. Estejam à vontade de fazer comentários, de compartilhar aquilo que vocês entenderam sobre a análise, as suas dúvidas. Sabe, gente, fiquem à vontade, tá? Sintam-se em casa, não tenham medo de comentar. Eu estarei aqui para ouvi-los, para poder compartilhar, tá? Que seja uma caminhada em conjunto. Então, novamente, eu peço para vocês me seguirem, curtirem o vídeo, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, deixarem os comentários. E também quero convidar vocês a conhecerem a minha página do Instagram, Gui P. Casale. Eu sou astrólogo e lá eu compartilho com vocês todas as dicas astrais, tá? Os trânsitos planetários, tudo que está acontecendo nesse céu, dia após dia, e inclusive todos os dias tem postagem lá na minha página sobre o céu do dia. Então lá eu dou algumas dicas para vocês de como você seguir e como você trabalhar melhor as suas energias naquele dia. Então nós vamos dar continuidade àquele nosso famoso quadro aonde eu aprendo te ensinando. E hoje nós vamos dar continuidade com a carta de número 5 dos arcanos maiores, tá? Que é a carta do Papa. Em alguns oráculos, inclusive, tá, gente? Nós vamos encontrar essa carta como Hierofante. Então, o Papa ou Hierofante é a carta de número 5, que é a sexta carta do tarô. Que essa carta, ela nos fala, tá? Isso é o mais importante. Lembrem-se que todas as minhas análises, lembra como é que eu faço, né, gente? A gente trabalha primeiro as cores que estão na carta, que as cores elas representam muita coisa pra gente. Então, desde já eu quero começar a trabalhar com vocês o significado dessas cores e quais são as cores que nós encontramos na carta do Papa. Galera, presta atenção. Aqui nós temos preto, que vem aqui nos retratando, né? Autoridade, renúncia de antigos hábitos, guarda bem isso que isso vai ser importante. Firmeza, tá? O índigo normalmente costuma ser essa cor meio um roxo mais escuro, tá? Um azulado, meio anil, até o tal do anil, tá? Que ele é anestésico, ele é protetor. Ele traz, inclusive, uma ideia de expansão de consciência. E nós temos também o roxo ou violeta aí, né? Lilás. Está relacionado com a cura, está relacionado com a transmutação, com a transformação. O azul, inclusive, que você vai ver uma parte específica da carta, principalmente essa parte que está saindo aqui, ó, por trás da personagem, que é o Papa, ele tá falando de resgate de fé, tá falando de removedor, de algo que é removedor de ideias obsessivas. Olha que interessante. O dourado novamente aqui, né, trazendo alta vibração para a carta. O amarelo trazendo uma sabedoria, uma lógica, uma razão, um organizar de ideias. E o branco representando aqui a paz, a plenitude. Tá? Representando uma transparência, uma perfeição. Então o que nós temos aqui? Qual é a história que essa carta conta? Quando você olha para a carta do Papa, o que você vê? Aqui no caso que eu estou utilizando o tarô do Zodíaco, eu vejo o Papa. Olha, gente, ele está olhando para direita, né? Está olhando para a direita. Ele não está, repara, ele não está necessariamente olhando para frente.
Conseguem perceber isso? Não existe um certo encarar aqui na figura do Papa. Existe como se fosse, sabe aquele ar bem blasé mesmo, bem, sabe? Aquela coisa assim de que eu entendo o poder que eu tenho, então que venham até mim, sabe aquela coisa? Que venham até mim receber desta bênção. E é muito importante nós colocarmos essa figura do Papa aqui, porque logo mais vocês vão ver que o Papa, ele vai representar um momento aqui de uma crise, tá? E isso é muito importante analisar com esse ar blasé do Papa, porque algo traz para ele que quebra as pernas dele. Tem algo acontecendo ali que vai quebrar as pernas dele, que vai fazer ele sair dessa posição, sabe? Dessa posição de que eu tenho um poder, de que eu tenho uma figura pública a ser zelada. É interessante que esse sinal, né, com os dedos que o Papa está fazendo mostra um pouco dessa conexão com o mundo etéreo. Então é o quinto elemento aqui, minha alma, ok? E não sei se vocês conseguiram observar, mas na outra mão do Papa, que não está levantada, tem ali a representação do planeta Saturno. Esse Saturno, ele está conjunto ao Sol na representação aqui da imagem. Pode observar, é como se o Saturno estivesse em cima do Sol. É muito interessante porque o Saturno aqui, ele está posicionado nesta região do corpo, que é onde nós temos o nosso plexo solar. Sabe qual é a mensagem que me passa aqui? É como se ele estivesse te convidando a viver um momento de paz com a nossa identidade. É isso que ele está te pedindo aqui. O quão em paz você está com a tua identidade. O quanto você deixa fluir para as pessoas a medida exata da tua essência. E outra, né, gente? O Papa aqui, ele está envolto por uma túnica, tá? É uma túnica de proteção. É uma túnica de proteção nesta coloração que eu já falei para vocês, né? Na coloração do índigo. A túnica aqui tem o tal da cor índigo. Ele está tão protegido que o convite aqui é sim, é não ter medo para o expandir da consciência. A proteção ele já tem. Entende? Ele tem, inclusive, né, gente, o poder da transmutação no chakra da coroa. Olha a cor do cabelo. Tá? É roxo a cor do cabelo. Não são todas as personagens, inclusive, no tarô do Zodíaco, que tem essa coloração do cabelo. Algumas recebem essa coloração. O Papa é uma delas. Poder de transmutação está no chakra da coroa. E as estrelas por toda parte, elas mostram a conexão com essa inteligência. Uma inteligência intuitiva. Só que a inteligência intuitiva, agora vamos aplicar isso para a nossa vida. A inteligência intuitiva, ela chega quando nós, como personagens da nossa própria história, nós abrimos a nossa cabeça, nós abrimos a possibilidade para ter fé. Esses riscos azuis que estão surgindo atrás do Papa representa exatamente isso. É o olhar para a fé. É o convite para ter fé. Com um detalhe, a firmeza dessa experiência espiritual que ele está vivendo aqui, ela tem que vir acompanhada, presta muita atenção no que eu vou falar, ela tem que vir acompanhada com libertação das ideias obsessivas. Quaisquer que sejam essas ideias obsessivas. Porque essas ideias obsessivas, elas nos prendem. O Papa, ele fala de uma consciência, que nós temos que ter do nosso livre-arbítrio. Não existe dúvida na carta do Papa. Existe uma clareza, uma conexão com uma clareza intuitiva a partir da fé. É um convite a você ter fé, porque com isso, o tempo, olha Saturno ali na representação, Deus do tempo, o Senhor do tempo, melhor dizendo,
Quando você tem fé, então, o tempo ele te ajuda a construir a sua imagem perante o mundo, que vai ser sempre baseado nas suas escolhas. E é interessante porque essa carta ela está associada com um signo fixo, né? Que é o signo de terra, que é o signo de touro. Veja aqui, ó, a representação da carta pelo zodíaco. É o símbolo de touro. E é muito interessante porque touro, na sua simbologia, você vai encontrar o círculo e em cima o semicírculo. O círculo sempre representando esse espírito, né? O ego, a alma. Quem você é de fato? O que você guarda? O que você guarda aqui? O que está aqui dentro? Qual é a sua essência? Só que para além disso, nós temos o semicírculo. E o semicírculo é uma oportunidade de você se abrir para algo novo. Ali vai falar sobre uma receptividade, veja que interessante, receptividade a novas realidades que podem ser vividas. E nesse caso aqui, vividas na espiritualidade, com a conexão com o divino. Mostra que esses apegos excessivos de touro, eles não vão levar ele a um lugar tão distante se ele não aprender a desapegar. Touro, de fato, ele representa aqui o entendimento da existência de um eu. A existência de um eu, olha que interessante, que precisa buscar a conexão com o divino. E desta conexão com o divino, um convite para se abrir para o novo e quebrar o conservadorismo. A carta do Papa é essa, porque lembra que eu falei lá no início que falava de uma crise? Essa crise é exatamente isso. O quão conservador eu sou com as minhas ideias. O que é que está faltando para eu andar? É uma sensação de inércia que vem aqui. Então, para já, é muito interessante nós colocarmos aqui algumas emoções que esta carta ela pode me representar, e até mesmo as palavras-chave, como fé, como estabilidade, como proteção contra danos, uma certa dignidade, quase que uma autodignidade, né? Aquela coisa de você buscar profundamente aonde está a sua dignidade, uma plenitude, uma crise, presta atenção, uma crise associada a uma superação, olha, e de fato a mensagem que vem dos céus para você, essa é a pergunta que você tem que fazer perante essa carta. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que está vindo dos céus para você? Ou seja, qual é a resposta? Está dentro da sua expectativa ou é uma realidade que você está negando? Pensa bem nisso. Em relação ao tarô do zodíaco, as anotações teóricas que são feitas dessa carta é o seguinte: a carta do Papa, ela representa a primeira crise. Então, dentro do ciclo ali, dos arcanos maiores, essa é a representação do Papa. Sabe aquelas expectativas que foram frustradas? E aí que vem a conexão com o eu superior, porque aí a gente descobre que nós não estamos sozinhos. Aquele momento que você sente e fala assim, e aí? Diante da crise, o que eu faço? É quando você descobre que você não está sozinho no plano material. Então é o momento de buscar um sentido maior e mais profundo para as coisas. É o momento em que você cria uma ponte. Olha que lindo isso. É o momento que você cria uma ponte entre o céu e a terra. Porque aí é onde você para e pensa, né? São nesses momentos difíceis que nós encontramos a nossa fé. Touro, ele sabe que é efêmero. Sabe mesmo que é efêmero. Então ele vive, de certa forma, desses prazeres. Só que de fato que te dá prazer? Será que você está realmente olhando para aquilo que te faz feliz? A ideia aqui é essa: manter a chama
do divino que tem dentro de si. Em relação ao tarô decifrado, que é esse livro aqui, as anotações teóricas que a autora traz é muito, mas muito, muito, muito interessante. Uma das coisas que ela coloca aqui é o seguinte, que as respostas, elas estão e sempre estarão dentro de nós. Mas a busca por essas respostas, ela deve ser constante. O Papa aqui, de acordo com a autora, ela representa essa figura de autoridade que abençoa com a mão direita. Mas ele deixa os fiéis chegarem até ele. Os dedos levantados, olha aqui, se refere ao silêncio e à reflexão. Talvez é isso que a gente passe no momento da crise. É um símbolo, sim, de alta conexão com a espiritualidade. Em relação à numerologia, veja que interessante. Número 5, se a gente pegar ali, né? 2 mais 1 mais 2, tem o número 1 no meio, que é o princípio mediador. Olha que lindo isso, é o número do sentido oculto da criação, do tipo, tô encarnado por quê? O que está oculto por trás desse mistério da encarnação? Então fala de liberdade, fala de intuição, fala de criatividade, fala de inteligência. Tudo isso que a gente precisa unir, tá? Na representação do número 5. Em relação ao significado geral dessa carta, de acordo com a autora do Tarô Decifrado, é sobre escutar a voz interior e meditar sobre essa escuta. Atitudes tomadas aqui, elas precisam ser tomadas de forma sensata, sabe? Com bastante estabilidade, com bastante domínio. A carta do Papa, ela representa, então, um momento sereno. Não é um momento de grande entusiasmo, tá? É um momento de ser sincero consigo mesmo. E, inclusive, uma ação sábia, olha que lindo isso, uma ação sábia que vai te tirar da inércia. Agora, se a carta do Papa, ela sai para uma análise, né, com o consulente, onde ele quer saber sobre a vida dele profissional, o trabalho, o que ela vai representar nessa leitura é uma fase de estabilidade. Só que tem um detalhe, né? O cuidado aqui é em relação à acomodação, porque daí a pessoa, ela acha que ela está vivendo a melhor fase da vida dela e ali ela fica. Então, assim, tá estável, tá um trabalho legal, no sentido assim, ó, tô recebendo quando eu queria receber, mas tá feliz com esse trabalho? É justamente essa a pergunta. Em relação ao dinheiro, um momento de estabilidade financeira, só que tem um detalhe, não é um momento de ficar investe aqui, investe ali, porque tô estável financeiramente falando e começa a movimentar muito dinheiro. Não é o momento para movimentação de dinheiro. Para o amor, um relacionamento estável seria imaduro. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Um momento de apatia. Quase que virou irmão, sabe? Quando o relacionamento às vezes não faz mais sentido e a pessoa vai deixando até realmente virar irmão. Esse é o cuidado. E para a saúde, por mais que ela possa parecer, né, estar estável, o estar estável aí não significa dizer que está 100% bom, porque às vezes a pessoa é uma pessoa sedentária. E aí é um convite para ela começar a praticar exercícios físicos. E se tiver doente, é o momento dela se acalmar, porque pode aparecer, inclusive, o tratamento adequado para aquela situação. Na interpretação kármica, olha que loucura isso, hein? Em vidas passadas, por exemplo, essa pessoa ela pode ter sido membro de um clero. Tô falando do Papa. Então, inclusive, ela pode ter sido até o Papa. Não somente o Papa, mas pode ter sido. Tá, e o que isso implica na vida atual? Porque assim, aqui pode ter sido o tal do fanático religioso. Lembra que eu falei pra vocês que ele me faz muito essa posição do blasé, do tipo... Quem são vocês, servos? Servos de Deus.
E aí que esse fanatismo religioso que ele tinha em vidas passadas, ele pode ter se aproveitado disso para galgar uma posição social e até mesmo ganhar em cima dos outros por conta de já escutaram isso na história ou não alguma vez na vida. Então, e aí podendo ser inclusive uma pessoa nas relações familiares que ele teve em vidas passadas de quase nenhum afeto. Então, nesta vida, ele vai ter, por exemplo, dificuldade de mostrar emoções. Então, o que ela veio aprender? Ela veio aprender a revelar. Olha, essa palavra é muito forte. Ela veio aprender a revelar sentimentos nessa vida. E é muito louco, por quê? Porque essa pessoa, ela tem uma tendência a procurar um local de pertencimento. Veja, porque, pensa, se em vidas passadas ela pertencia a um clero, ela tinha o seu local ali de pertencimento dentro do sagrado, nessa vida ela procura um clã religioso. Me vem muito a ideia de uma pessoa que ficou muito tempo presa num clã religioso e tomou aquilo como verdade, até mesmo aquelas práticas e a doutrina, tomou a doutrina como verdade para a vida dela e não se escutava. E aí, gente, eu posso deixar a minha experiência de vida para vocês aqui, porque eu acho que serve para isso também, esse canal. A minha experiência de vida conta como uma pessoa que esteve nessa situação, de que no clã religioso de qual eu fazia parte, de uma igreja evangélica, aquilo ali foi muito importante para mim. Eu encontrava um local de pertencimento. Só que ao mesmo tempo que eu tinha esse local de pertencimento, eu tinha um engessamento de sentimento. O engessamento não é nem sentimento, de me expressar. É como se eu estivesse me castrando. Isso tem tudo a ver. De verdade, quando eu olhei para essa carta ela falou muito comigo. Porque quando eu vejo o planeta Saturno aqui, eu vejo muito essa castração. É a castração de quem eu realmente era. E essa busca constante dessa pessoa por um clã, às vezes um clã religioso, um local de pertencimento, faz dessa pessoa nessa vida uma pessoa muito rígida, que não vai querer demonstrar os seus sentimentos de graça para os outros. Mas eu posso dizer por mim mesmo que quando eu comecei a demonstrar os meus sentimentos para as pessoas, e eu fiz isso deitado no divã, tá? Muita terapia na veia, foi aí que a face oculta do Guilherme apareceu. Foi aí o momento que eu consegui tirar a máscara e as pessoas começaram realmente a me enxergar por inteiro. E é aí que você consegue entender, ou pelo menos começar a achar, aonde estão os teus clãs, os teus verdadeiros locais de pertencimento que te abraçam pelo que você realmente é. Então o convite do Papa é justamente esse. Enfrente a crise, mas enfrente a crise de cabeça erguida. Porque a tua fé é teu escudo, sabe? Aqui tem um alto potencial de ligação com o divino. Nessa vida você já veio. Na interpretação kármica diz muito isso, né? Que você já veio. Você já veio com alto potencial de se ligar com o eu superior. E aí é muito interessante porque essa pessoa, ela vai até querer, sabe, defender com unhas e dentes direitos humanos, querer fazer parte, como se fosse a missão da vida dela. A finalização da análise aqui é, de acordo com a Sofia Rito, nesta vida ela veio aprender a valorizar aquilo que a gente chama de relacionamentos sentidos mesmo, com prazer, um apaixonamento verdadeiro. Vou fazer uma perguntinha para vocês.
Você realmente está feliz com a sua real posição? Aonde? Nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua rotina, na sua saúde? Pensa um pouquinho. Sabe por quê? O Papa muitas vezes ele finge um estado de plenitude que nem ele mesmo tem. Muito sério isso, né, gente? Ele está, sabe, o Papa ele está ensimesmado. Olha de novo aqui para a carinha dele. Ele está ensimesmado numa posição de sábio e justo, mas de muita ignorância e injustiça com a própria verdade. Isso é muito sério. Então eu repito, o Papa ele representa um momento de crise de identidade, de libertação de valores impostos. Ou seja, não são valores, porque se fossem valores mesmos teus, ninguém precisaria te impor isso, ninguém precisaria ficar falando, refalando, falando mais uma vez e te dizendo que esse é o caminho certo, que esse daqui tem que dar certo e pra dar certo tem que ser assim. Não tem que ser nada. Tem que ser o que tá aqui. Que tá aqui. A forma como você faz essa transferência do divino para você. E eu digo mais, tá? Se os seus valores, eles estiverem escritos em livros, então não são valores. São especulações de expectativas comportamentais. Ok? Não se deixe influenciar por isso. O Papa ele quer transmitir aqui um ideal de paz que ele nem achou ainda. Mas está na cara dele essa paz, é só ele virar a cabeça. Se ele colocar a cabeça no eixo, parar de olhar para o lado e fazer esse ar blasé. A pergunta é, o que está preso dentro de você? São moralismos? Então o convite é, solte tudo, tá? E esteja receptiva a novas realidades. A conexão com o divino, gente, não se faz para outros verem. Ela é feita no seu quarto em silêncio. Tudo que passa disso respondam vocês mesmos. Comentem aqui embaixo. Tá, vamos engajar isso aqui porque tem mais gente que precisa escutar isso. E sabe o que é mais interessante dessa carta? É porque o Papa é como se ele tivesse percebido no olho do furacão e ele ainda está apático em relação à situação. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos encarnados aqui para viver o karma com a intensidade exata, na medida certa, para passarmos por ele e assim evoluirmos. Resumindo, viva a sua vida com verdade. Seja verdadeiro consigo mesmo. O que você realmente quer. Sabe o que ele fala aqui para touro, para esse arquétipo de touro? Acorda, touro. Deixa fluir. Transcenda. Transforme. Enxergue com os olhos de Deus, não com os olhos dos homens. E eu quero finalizar essa nossa análise preciosíssima que foi da carta do Papa. Se vocês gostaram, então já deixem o like aí. 2 reflexões. Entenda a carta do Papa como alguém que usa uma máscara que está presa pelo nariz, essa máscara. E quando a máscara está presa pelo nariz, vou chamar ela de ego. Experimenta baixar a cabeça para você ver aonde que vai parar. O cuidado aqui é para o que você está chamando de minha verdadeira conexão com o divino. Isso foi uma revelação de Deus para mim. Abaixa a cabeça. Veja qual é a máscara que você está usando. Quando a máscara cair e você levantar novamente a cabeça e olhar para frente, não para o lado, aí você vai enxergar de verdade.
Porque é o seguinte, às vezes nós usamos máscaras diariamente por uma forma de proteção. Só que vamos falar numa linguagem figurada? De verdade. Não importa quantos espetáculos você apresente. Lembre-se de sempre tirar a máscara que você está usando no final de cada espetáculo. Que vocês tenham aprendido muito com essa carta. Eu aprendi muito. Eu quero agradecer imensamente vocês que têm me acompanhado aqui, vocês que têm me assistido. Um grande beijo para vocês e até a próxima análise. Tchau!